nossa paraxá, o nome dela é Beshalach. Sempre a paraxá começa com a palavra mais relevante do começo do assunto. Então está escrito aqui, Vai Beshalach Paró, foi quando mandou o faraó, e o nome da paraxá ficou Beshalach, que é a palavra mais relevante que aparece no comecinho da paraxá. Quando o faraó mandou o povo de Israel para fora do Egito, Hashem podia ter nos encaminhado por dois caminhos diferentes. Um caminho era o caminho certo, era pela terra dos filisteus, era o caminho das caravanas, o caminho que as pessoas usavam. E o outro caminho ninguém sabia, ia ser uma coisa nova, que não, é um caminho que não estava planejado. Então, Deus não quis nos mandar pelo caminho da terra dos filisteus. O motivo que a Torá nos dá é para que o povo não veja a guerra. E só que a Torá usa uma linguagem pouco diferente, que Deus não quis nos mandar pelo caminho da terra dos filisteus, porque ele é próximo, e depois para que o povo não veja a guerra. Então isso que a presença feminina já está aumentando na nossa aula. Agora temos uma jornalista aqui. Olha, muito bom. Amanhã todo mundo aqui sai no jornal. E esperamos que não seja na sessão policial, que a gente está aqui, investigador da Polícia Civil também. Não, Polícia Civil? Você dá notícia? É da Civil. Da Civil, então olha, tem que ser no jornal, mas não no jornal dele, tá? Por favor, não vai pegar. Aí tem... Aqui eu sou aluno. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Então, continuando o nosso assunto, por causa que a Torá fala que esse caminho é próximo e para que o povo não veja a guerra, tem algumas explicações para isso. Uma explicação é que se tiver uma guerra, aí todo mundo vai saber voltar para o Egito. Isso a gente chama de Pshat, a explicação simples. Outra explicação, que vai ser a explicação do Zohar, que é uma explicação mais profunda, que o fato de a Torá citar a terra dos filisteus e também citar essa palavra que é próximo, está nos lembrando que o nosso patriarca Abraão, ele fez um acordo com Avimelech, que era o rei da Filisteia, que nesse pacto que ele fez, que a gente não vai ter nenhum problema nem com ele, nem com o filho dele, nem com o neto dele. Daqui a Torá aprende que para uma pessoa normal, o filho e o neto são a mesma coisa, quer dizer, o avô se apega aos netos da mesma maneira que o pai se apega aos filhos. Então quem não casou ainda tem que casar rápido, está no pé de tempo, para ter os filhos, depois ter os netos, porque se a gente tem um neto muito tarde, aí você não conhece. Curte, né? Então tem que trabalhar horas extras, encontrar a cara metade, correr. Não adianta só viver no mundo da teoria, tem que ir na prática. Então, continuação. Então, Zohar diz que esse era o motivo que Abraão Avinu tinha feito um pacto com Avimelech, com o rei da Filisteia, e esse pacto ainda estava próximo, quer dizer, algum neto do Avimelech ainda estava vivo. Então a gente não poderia ir por aquele caminho. O que vai ser mais interessante aqui de toda essa história é que Deus pede para todo mundo acampar na frente de uma grande estátua que ela é chamada de Baal Tzafon. Quando Hashem fez a 10ª praga, o milagre da morte dos primogênitos, naquele momento as estátuas derreteram. Toda a idolatria do Egito, todas as estátuas do Egito derreteram. E Hashem deixou só uma estátua inteira, e essa estátua que ele deixou é chamada Baal Tzafon. Essa estátua, de acordo com a religião dos egípcios antigos,
ela protegia a saída do Egito para que nenhum escravo conseguisse escapar do Egito. E aí chega para o faraó essa notícia de que, olha, o povo de Israel está lá, o mar agora está fechando a saída deles, eles estão em frente a essa estátua. Aí o faraó fala, olha, esse Deus aí que ele sobrou, foi esse que está segurando eles, esse é mais forte do que o Deus deles. É uma coisa interessante, o que existe no judaísmo uma regra, que sempre que tem um milagre do lado da Kedoshá, do lado da santidade, é obrigado a ter um milagre do outro lado. Então, por exemplo, se um tzadik ele falece e não acontece nada com o corpo dele, nenhum cupim, nenhum bichinho consegue se aproximar do corpo dele, vai ter que ter uma menina na igreja que vai acontecer igual, e um budista que vai acontecer igual, algum sheik muçulmano que vai acontecer igual. Todo mundo vai dar um exemplo, vai falar, olha, tá vendo, tá a igreja, tem uma freira que morreu e nenhum bicho comeu ela, e lá no Tibete tem um Dalai Lama que morreu, nenhum bicho comeu ele, e no muçulmano lá vai ter um... Então, na hora que Deus deu essas 10 pragas no Egito, e Deus fez derreter toda a idolatria do Egito, isso vai tirar o livre-arbítrio de todos nós. Então, para que uma pessoa possa optar e falar, ou foi Deus que fez, ou foi outra coisa que fez, Deus deixou essa estátua, que é o Baal Tzafon, que ele está na saída do Egito, e ele aparentemente protege o Egito das pessoas não fugirem de lá. Deus deixou essa estátua inteira para que tanto judeus quanto não judeus pudessem falar, olha, vai saber, talvez quem tenha feito tudo isso foi essa estátua do Baal Tzafon. Sim. Essa estátua tem o formato do quê? Então eu ouvi falar que era cachorro, mas não sou especialista. Tudo que é coisa ruim eu passo, eu terceirizo para outras pessoas verificarem. Uma vez eu estava no Baba Sali que tinha a Lula dele essa semana. O Baba Sali, perguntei para ele, os meninos na Yeshiva me falaram para estudar Shechita, que no Brasil, o Brasil é o maior exportador de carne para o Oriente Médio, era em 1984 isso, não, 1980, desculpa, 80. Não vou entrar no Google para verificar se era ou não era, mas aí me falaram, você é brasileiro, estuda Shechita, vai lá para o Brasil, faz Shechita, faz abate kasher. Me fizeram uma pergunta, vou falar depois sobre esse assunto também. Tinha uma pergunta no grupo da Rondônia sobre esse assunto. Então, o que aconteceu na prática? Viajei até o Baba Sali, falei para o Baba Sali, olha, eu quero estudar Shechita. Ele falou, Shechita lá, Shechita não. Aí eu perguntei, então o que eu faço? Ele falou, primeiro casa, depois você vai saber o que você faz. Porque a parnassá da pessoa, quanto que o homem vai ganhar, depende da mulher. É o mazal do marido, depende da mulher. Sendo que no judaísmo o homem é responsável pela mulher. O homem tem que pagar as contas da mulher, tem que comprar o que a mulher precisa. Então, por causa disso, Deus já dá para ele de acordo com a mulher que ele vai ter. Então, Deus é obrigado a dar para ele dentro dessa... Se Deus deu para ele a mulher e não deu como pagar, aí vai ser muita... Então, por isso, na hora que a mulher se casa, o marido ele recebe a bênção de acordo com a mulher. E por isso a gente vai ver aqui a abertura do Mar Vermelho que tem na nossa paraxá, e o milagre que o casamento continua existindo é o mesmo nível de milagre lá em cima. A gente vai ver isso daqui a 2 minutos. Em frente, então, Baba Sali falou, Shechita não, falou, primeiro casa, depois você vai ver, a parnassá vai chegar sozinha. E, para vocês terem uma ideia do que a primeira vez que eu estava em Caparot, que fizeram a Shechita da galinha na minha frente, eu quase que desmaiei, passei mal a noite inteira, sonhei com a galinha de noite, e então eu vi que realmente não tinha como. Então, desde aquela época, eu falei assim, sempre que tem uma coisa ruim, eu passo para outra pessoa verificar para mim, não entro no assunto que não é a minha praia. O meu assunto aqui é só as coisas boas.
cara que tinha lá a estátua, cara que não tinha, vamos terceirizar esse assunto. Tem uma história com o faraó, quando o Yosef foi revelar o sonho do faraó. Então, o faraó contou que ele viu vacas gordas e viu vacas magras, vacas bonitas e vacas feias. Quando ele falou sobre as vacas gordas, ele não falou nada, ele resumiu o assunto. Quando ele falou sobre as vacas feias, aí ele falou: Velora itica ena leroa bechol eres Mitzrayim. Eu não vi vacas assim tão feias, tão ruins em toda a terra do Egito. Então, por que das boas ele não falou que não viu vacas assim tão boas em toda a terra do Egito? Por que só das ruins? Porque as pessoas ruins, diz o Rav Moshe Weber, as pessoas ruins gostam de falar sobre coisas ruins. Então, quando eu estava falando das vacas boas, ele não se interessou. Começou a falar das vacas ruins, ele falou: olha, tão ruim assim eu nunca vi em toda a terra do Egito. O que aconteceu? Daí o Rav Moshe Weber, ele explica que pessoa ruim gosta de falar sobre coisa ruim. Se alguém pergunta para você: você viu o que aconteceu? Caíram mísseis lá na faixa de Gaza. Você fala: desculpa, você rezou já? Você pediu, você falou um teilim? Não, você falou um teilim. Na hora que você ouviu que esse míssil caiu, nessa hora você pegou um livro de salmos, você leu um salmo, nada, ele só quer divulgar notícia. Porque ele gosta, ele quer action. Ele gosta de falar sobre a coisa ruim. Se o cara tivesse falado: olha, tá vendo, não caiu um míssil em Gaza, fala teilim 20, Salmo 20, aí tá bom, dava para ligar a coisa com coisa, né? Agora, só falar quem morreu, quem fez isso, quem fez aquilo. Então tem gente que vive disso, né? A pessoa está viva todo o tempo que ele tem o quê? Senão ele cai em depressão, se mata. Se ele não houve nenhuma tragédia, aí a tragédia vai ser ele. Aí a tragédia, ele próprio vai virar uma tragédia. Então, voltando para o nosso assunto, para não escorregar muito para fora, o povo de Israel estava acampado na praia. Os egípcios chegaram lá, diz o Midrash, o faraó deu a maior reverência para aquela estátua e não precisa entrar em detalhes. Os judeus vendo isso, que chega lá todo o exército egípcio, eles param para fazer uma festa lá para a estátua que manteve a ordem dentro do país, e os judeus estão acampados na beira da praia. Se Deus fosse abrir o mar e todo mundo fosse entrar em fila, não ia dar tempo. Os egípcios chegavam, pegavam a gente. Qual foi o milagre que a gente fez? Imagina, então, a gente está na beira da praia, são 13 tribos, 12 tribos, depois tem a tribo de Levi. O Yosef, ele tinha 2 filhos. O Jacob teve 12 filhos, os 12 filhos deram origem a 13 tribos. Depois a terra de Israel foi dividida em 12 tribos, a tribo de Levi ficou de fora. Mas então no deserto, eles estavam acampados, eram 13 tribos. Deus não tinha como abrir um túnel só, porque senão até entrar todo mundo, era muita gente, os egípcios chegavam. Então Deus fez um milagre na abertura do Mar Vermelho. Do lado de cada tribo que estava acampada na praia, se abriu um túnel. E cada tribo entrou dentro do túnel que abriu exatamente do lado dela. Então, de repente, todo o povo de Israel que estava na praia, todo mundo sumiu. Os egípcios entram atrás, os túneis continuam abertos. Os egípcios entram atrás. Diz o Zohar que o tamanho desse milagre é assim: até a 10ª praga, está escrito, sobre a 10ª praga está escrito que Deus fez bem-vindo. Deus fez um grande milagre na 10ª praga, que a linguagem era, Deus diz para o Moshe: à meia-noite eu vou sair dentro do Egito. O que quer dizer que ele vai sair dentro do Egito? Ele vai sair do Midat HaChesed, que Deus é a essência do bem, a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então Deus está sempre revelado na Chesed, na Tiferet. Elas estão numa revelação maior do que outras Pirot.
Então Deus fala para Moshe, à meia-noite eu vou sair dentro do Egito. O que quer dizer eu vou sair dentro do Egito? Bem-vindos. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. O que quer dizer eu vou sair dentro do Egito? Quer dizer que Deus vai sair da Chesed e vai se revelar na Gvorá. E daí aconteceu uma Makat Bechorot, quer dizer, Deus sai de uma categoria e entra em outra categoria. Ou seja, Deus está em todo lugar, só que Deus se revela diferente de lugar para lugar. A revelação divina é diferente. Então, quando está acontecendo uma coisa boa, quer dizer que a revelação divina está maior na Chesed, na Tiferet, do que na Gvorá. Quando está acontecendo uma coisa ruim, quer dizer que a revelação divina está maior na Gvorá. Então, para acontecer a coisa ruim, a revelação divina tinha que ficar menor na Chesed, na Tiferet, menor nas Sefirot que são do lado direito, e aumentar nas Sefirot que estão do lado esquerdo. Então a gente tinha que sair da Chesed e ir para Gevurah, numa linguagem figurada, dessa maneira, né? Quer dizer, uma das partes da Torá que a gente tem que desmaterializar os conceitos. Sempre na Torá tem coisas que a gente tem que entender. Quando você fala sobre animais kasher, animais que não são kasher, animais puros, animais impuros, então o animal puro, ele é ruminante, ele tem pata fendida. O animal impuro, ele não é ruminante, não tem pata fendida. Tem 4 animais que têm um sinal só. Então, na tradução, muitas traduções antigas que são baseadas na Igreja Católica, os primeiros tradutores eram padres que nunca viram judeu, nunca viram esses animais. Então eles traduziram lá o porco que está certo, o camelo que está certo. Chegaram no Shafan e Arnevet, eles colocaram lá, jogaram coelho e lebre. Porque não viram o bicho, não sabiam o que era, então inventaram coelho e lebre. Mas se você fala que coelho e lebre são ruminantes, quer dizer, você não sabe o que é ruminante. Então lá você tem que verificar, analisar como funciona o estômago de um animal ruminante, como funciona o estômago do coelho e da lebre, e que coelho e lebre é o mesmo bicho. E se você fala que coelho e lebre são 2 animais que têm um sinal só, e mais do que isso, mais do que aqueles 4 animais que têm um sinal só de pureza, não existe mais. Se você diz que coelho e lebre são esses 2 animais, lá o Shapaner Nevet, aí você está colocando todos os roedores nessa categoria. Então, naquele lugar, você tem que materializar o conceito. Você tem que abrir o estômago de uma vaca, o estômago de uma cabra, o estômago de uma ovelha, ver como funciona, ver o que é um animal ruminante, comparar coisa com coisa. Então, muitos mandamentos da Torá, eles exigem de nós a materialização dos conceitos. Muitos mandamentos são exatamente o contrário. A gente tem que treinar a desmaterialização do conceito. Porque o nosso cérebro, na hora que você estuda alguma coisa, ele imediatamente te dá uma imagem. Não importa a imagem, o que é. É como uma escrita chinesa. Agora não pode falar muito disso, né? Vocês estão respirando do meu lado. Mas, então, é como uma escrita chinesa. Ou seja, ele faz lá um rabisquinho, coloca num lugar, você imaginou, você vinculou aquela coisa que você ouviu a esse rabisquinho e agendou. E sempre que você se lembrar disso, ele vai tirar primeiro o rabisquinho para depois descodificar, te dar o pensamento que você queria. Eu não sei porque funciona assim, não estudei essas coisas. Não sei se os cientistas já chegaram a essas... que o cientista geralmente ele traz uma teoria, né? Que pode ser assim, pode ser o contrário, pode não ser assim, mas o problema com a ciência é que quando eles trazem a teoria, eles falam é isso, mas o é isso deles é um pode ser. Então, o que acontece na prática é que o nosso cérebro não precisa ter estudado medicina para saber isso. Você estuda um conceito que não tem imagem, o cérebro vai dar uma imagem para isso e vai arquivar isso como imagem. Na hora que você ouve Deus, o nosso cérebro imagina isso, então você tem que desmaterializar o conceito. Contei aqui muitas vezes, fiz uma prova para crianças
de Yeshiva Ktaná, crianças de 16 anos que estudaram, desde os 3 estudaram na Yeshiva, e eu pergunto para a criança, quando você fala Shema Israel Hashem, nome de Deus, o que você pensa? A criança me diz assim, me falaram que Deus é infinito, então imagina uma coisa comprida e que Deus não tem forma, então uma coisa comprida totalmente disforme. Ele tinha uma imagem. Você falou Deus é infinito e não tem forma, então imaginou uma coisa comprida que nunca termina, totalmente sem forma. Mas ele estava imaginando. Essa materialização do conceito, ela tem que ser aplicada no que a Torá pede para a gente aplicar. Tipo, na hora que você vai pensar no animal, se ele é ruminante ou não, aí tem que materializar o conceito, tem que verificar se é de verdade. É por isso que a Torá, uma vez fala o animal não puro, mas quando chega na Halachá, quando chega, tem que estudar a lei sobre esse animal, a Torá fala animal impuro, para deixar claro que quando você precisa aprender a Halachá, tem que ser preto no branco. Então, quando a gente fala sobre revelação divina, a gente entra numa categoria da Torá de desmaterialização dos conceitos. Tem que desmaterializar o conceito, tem que imaginar que a gente não tem o sentido para saber o que é uma revelação divina e que está muito acima da nossa capacidade, e desmaterializar, quer dizer, qualquer imagem que o seu cérebro te dá um peteleco, tira. Oba, bem-vindos. Muito. E a gente continua. Quando a gente fala sobre a abertura do Mar Vermelho, como funciona o DNA lá em cima da abertura do Mar Vermelho? A gente fala sobre 10 sefirot. Essas 10 sefirot, elas são 10 emanações divinas, então é proibido para a gente imaginar elas. Você quando fala de Deus, você pode escrever o nome de Deus. Você pode colocar esse nome de Deus dentro de um quadradinho ou dentro de uma bolinha. Ou no Sidur, você pode fazer um enfeitezinho em volta. Mas você tem que saber que isso é o nome de Deus. E esse enfeite é o enfeite que está em volta do nome de Deus. Isso não é Deus. Deus não é nem aquela letra, e nem aquela bolinha, nem aquele quadradinho. Então, você sabe, está escrito aqui o nome de Deus, tem um quadradinho em volta, e Deus não é nem essas letras e nem esse quadradinho. A mesma coisa com as Sefirot. Sefirot, elas são emanações divinas. A emanação divina, ela tem essa característica, ela é uma revelação divina. Então você pode escrever o nome da Sefirah, você pode colocar ela dentro de uma bolinha, você pode dar uma cor para ela, você pode tudo, mas você não pode imaginar. Tudo aquilo é o nome, é a bolinha, é a cor da bolinha, mas você não pode imaginar o que é uma Sefirah, sendo que a Sefirah é a emanação divina. Então, quando a gente fala Deus se revela mais na Chesed do que na Gvura, e naquela 10ª praga Deus teve que se revelar mais na Gvura do que na Chesed, e aí morreram os egípcios. E quando a gente fala sobre praga dos primogênitos, ela começa com um abalo total de estrutura, ou seja, o faraó, filho dele que ia ser o rei no lugar dele, morreu. Já começa daí, de cima para baixo, até o filho da faxineira, que ele ia ser o faxineiro no lugar da mãe dele, também morreu. Até os animais. Então foi um abalo de estrutura total no Egito. Para acontecer aquele abalo de estrutura, a revelação divina teve que sair da Chesed e se revelar mais na Gvurá do que na Chesed. Agora, o Kriyat Yam-Suf vai ter uma característica, a abertura do Mar Vermelho, que não tinha em nenhuma das vezes. A mesma categoria, o mesmo milagre, ele vai ser a salvação para um e a morte do outro. Então, lá não vai ter resto de um lado ou Gvurá do outro. O mesmo mar que está se abrindo para o judeu está se fechando para o egípcio.
Então, esse nível de revelação divina tão alto, ele já está acima das Sefirot. Para que a mesma coisa seja bom para um, ruim para o outro, aí já é uma revelação do Keter. Keter que está acima de Chokhmah, de Atzilut, e lá é a fonte desse milagre da abertura do Mar Vermelho. Quer dizer, para onde o judeu corresse dentro do mar, a pessoa entrou em pânico, saiu correndo, o mar vai se abrindo para ele. O egípcio vai correndo atrás, o mar vai se fechando para o egípcio. Então, para que o mesmo milagre faça dois opostos, aí a fonte desse milagre é muito alta. Por isso que diz o Zohar que para o marido encontrar a mulher, o milagre é dessa categoria. E não só para o casamento continuar existindo todo dia, é essa categoria de milagre. Então, o Mar Vermelho se abriu uma vez, a gente em casa todo dia o mar se abre. Todo dia é um milagre dessa categoria. Assim diz o Zohar, não é brincadeira, é coisa séria. Todo dia, para que um casamento continue, se acorda de manhã e fala, hoje eu vou continuar casado, é um nível de milagre de abertura do Mar Vermelho. Mesmo que para algumas pessoas isso passa agradavelmente, assim, passa para outras ele sente mais. Tem gente que fala, terminou o dia, fala, ufa, quase que foi. Então, tem gente que não entende como pode ser, para que precisa de um milagre. Mas o milagre acontece para todo mundo. Tem um que passa do lado de uma cobra. Ontem a gente foi no Instituto Butantan. Vamos ver as cobras. Você vê, a cobra pode estar atrás da pessoa, pode estar para dar o bote e a pessoa não sabe. Então ele passou e ele não sabe que ele se livrou, ele podia ter morrido e não morreu. Então assim é esse milagre. Cada dia a pessoa fala, Baruch Hashem, na minha família não tem problema. Porque lá você não sabe. O milagre vai te acontecendo e você não está prestando atenção no que você se livrou. Então esse assunto é a abertura do Mar Vermelho. Quer dizer, o nível de milagre que teve na abertura do Mar Vermelho é o nível mais elevado possível e imaginável. O povo de Israel, depois que viu um milagre desses, eles falaram uma shirah. Agora, muitas pessoas não sabem o que era a abertura do Mar Vermelho. Todo mundo imagina esses desenhos bonitos que fazem de o mar se abrir em duas partes. Tem desenhos muito lindos. Então você imagina, está escrito lá que Deus trouxe um vento e o mar se abriu. Isso, você acredita nisso? Eu acredito que ele sai no meio. Mas está escrito lá, Deus trouxe um vento, o mar se abriu. Então, pergunta uma pessoa normal, se vem um vento desses, a ponto de um mar se abrir em duas partes, você consegue entrar lá dentro? Não consegue caminhar. Vai embora. Então, pegou. Agora vocês pegaram, o que está acontecendo aqui? Está escrito aqui que Deus trouxe um vento forte, um vento quente, e o mar se abriu. Então você imagina uma pessoa, um desenhista italiano lá, ele vai falar, uau, ele vai desenhar o mar assim se abrindo, com o vento batendo nas ondas, e tudo muito bonito. Coloca o desenhista lá dentro numa hora dessas, que o vento está tão forte, ele já nunca mais vai existir, né? Então, quer dizer, a gente sabe, não tem como entrar num lugar desses que é aberto pelo vento. Então, por que precisava do vento lá? Não foi o vento que abriu o mar. Essa é a primeira coisa. Da mesma maneira que Deus deixou aquela estátua inteira, o Baal Tzafon, o faraó chegou com todo o exército dele, fizeram sacrifícios lá, fizeram oferendas para o Baal Tzafon antes de começar a guerra contra a gente, para nos levar de volta para a escravidão. Então o faraó já tinha a costa larga, olha, essa estátua sobrou, ele barrou o povo de Israel para não fugirem. Agora Deus faz mais um milagre muito grande, traz um vento forte e quente que não vai fazer absolutamente nada. Fora, dá para o faraó uma autoconfiança de que na hora que eles veem o mar se abrindo, o faraó vai falar, ventou forte, e o mar se abriu. Então ele não pensou na hora, foi muito rápido.
mas deu para ele uma justificativa para entrar dentro do mar. Esse foi o motivo de Zoramban, Rav Moshe Ben Nachman, esse foi o único motivo que Deus fez esse vento forte e quente naquela hora, só para dar para o Faraó essa confiança, para ele imaginar que tem um motivo para o mar ter se aberto, que esse motivo não é Deus. Então, o mar se abriu, 13 partes, cada tribo estava acampada na praia, ela viu o mar aberto e o Faraó vindo atrás deles. Então, automaticamente as pessoas entraram dentro do túnel. Não é como aqueles desenhos lá de... O mar se abriu em forma de túneis, deu uma meia volta, não atravessou para a península do Sinai. Eles não precisavam daquilo por motivos técnicos de falta de estrada, que naquela época não tinha canal de Suez, dava para ir do Egito para Israel pela terra. O mar se abriu, deu meia volta, assim, os judeus entraram, saíram pelo mesmo lado que eles tinham entrado, e os egípcios que entraram dentro, o mar se fechou em cima deles. Outro milagre que teve lá, os egípcios, eles, como se fala, adornavam, eles enfeitavam os cavalos com colares com joias verdadeiras, coisas de... Coisas, você entende aqui, coisas de ouro, prata. Pedrarias. Então, eles tinham joias nos cavalos. Não era só pedraria, era ouro, prata, colares verdadeiros. Também os soldados, eles tinham essas joias. E na hora que o mar se fechou sobre os egípcios, e o mar jogou depois esses cadáveres dos egípcios, dos cavalos, tudo para a praia, os judeus, em primeiro lugar, eles viram que eles se livraram do perigo, e também ficaram muito mais ricos, que eles pegaram essas joias. Aí eles falaram uma shirah, falaram um cântico. E agora a gente vai entrar no segredo disso. Tiveram 10 pragas no Egito, e depois de cada praga eles não falaram esse cântico. Mas agora que eles se livraram de tudo, agora realmente essa abertura do Mar Vermelho oficializou a redenção do nosso povo. Agora realmente eles tinham saído do Egito. Até agora eles estavam vivenciando a saída do Egito. Agora eles saíram de verdade. Agora, na hora que já os egípcios morreram, eles podem ir tranquilos para a terra de Israel. Agora, de verdade, a Geulah começou. Esse dia era o 7º dia de Pesach, Shvi'i Shel Pesach. De noite, o mar se abriu, ficou aberto a noite inteira para os judeus e fechou a noite inteira em cima dos egípcios. E lá é considerado já a saída do Egito oficial. Por isso que a festa de Pesach, a festa de Sukkot, que estão tratando do mesmo assunto, elas têm 7 dias. Que elas, é a comemoração que a gente saiu do Egito. Tanto o Pesach quanto o Sukkot. A gente comemora a mesma coisa com 6 meses de diferença. Depois vamos explicar esse assunto. Então, mais um pequeno detalhe sobre a Parashá, o assunto da Shirah. Diz o Zohar, aqui a gente está com falta de espaço mas diz o Zohar que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus fez um milagre que os anjos cantaram e o povo de Israel ouviu o cântico dos anjos. Porque eles saíram do Egito, eles já estavam tão deprimidos com tantos anos de escravidão, que já estava numa situação que já não fazia tanta diferença, a pessoa já não sente mais. Quando sofre muito não é bom, por causa disso. A pessoa entra numa apatia. Por isso é proibido sofrer muito tempo. Tem que sempre cobrar lá em cima, falar, meu Deusinho querido, olha, dá um jeitinho aí, a gente não pode sofrer muito. Porque depois de tanto tempo de sofrimento, eles já estavam apáticos. Então Hashem fez um milagre, que eles ouviram o cântico dos anjos e levantou a moral deles um pouco. Então eu vou fazer uma aula só sobre esse assunto,
próxima aula que tiver sobre a Parashá, que aqui a gente não vai ter espaço suficiente, se eu continuo agora vai travar. Equipamento aqui é problema, então se alguém tiver equipamento disponível, aceitamos doações. E muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito de tudo. Atzlachá, briut, panasá, beshefa, bekol tov.